Tim Snyder é um cara que é um velho historiador americano, ele é um especialista em autoritarismo, não apenas em fascismo, ele também estudou profundamente o regime stalinista ali, na outra ponta, igualmente autoritário, é um cara que ele tem uma cabeça, sabe, Bruno, meio arendtiana. A Hannah Arendt, naturalmente, é um dos... Talvez o trabalho mais importante dela nessa área da política seja justamente o estudo dela sobre totalitarismo. Jason Stanley tem uma história muito interessante. Ele é um professor judeu, neto de egressos de campo, de gente que sofreu no Holocausto e que se tornou, embora ele seja do departamento de filosofia, ele se tornou um especialista em fascismo por conta de uma certa angústia para explicar como é que aquilo tinha surgido. Aliás, muitas das pessoas que vão estudar fascismo, elas se movem justamente na tentativa de explicar, vem cá, como é que isso aconteceu e ninguém percebeu? Como é que esse negócio vai crescendo, crescendo, crescendo e de repente engloba o país e ninguém percebe? E Os três nomes. A professora que é a mulher do Timothy Snyder, Marcy Shore, também professora do Departamento de História de Yale, também especialista em autoritarismo, e os três tomaram essa decisão de deixar Yale. Yale é a Ivy League, é uma das grandes universidades americanas, uma das mais tradicionais universidades americanas. Estão se mudando para o Canadá. O New York Times fez uma reportagem, escreveu um editorial, publicou um vídeo, um vídeo de 8, 10 minutos, em que o que eles estão falando é o seguinte: olha, estamos na Itália em 1922, estamos na Alemanha em 1933, está acontecendo aqui, e a gente vai embora porque a gente considera que é importante haver células de resistência fora do país. Eu não sei se eu concordo de todo com eles, mas a primeira coisa que a gente precisa tentar responder aqui é a seguinte pergunta: Donald Trump pode ser chamado de fascista? Só lembrando uma coisa, nós passamos um bom tempo entre 2019 e 2022 tendo essa discussão em relação a Jair Bolsonaro. Até a gente concluir que era. Sim. Tá? Eu não sei se todo mundo concluiu que era. Tudo tá? bem, mas eu concordo com a conclusão. Mas... A gente concluiu, nós dois aqui. Eu acho que nós corremos muito o risco de ver um pacote completo de fascismo e esperar que a pessoa, um bingo do fascismo, e esperar que a pessoa marque todos os números naquela cartela antes de concluir que a pessoa é um fascista, em vez de destacar quais são os números cruciais daquela cartela, que podem até ser poucos, mas que vão defini-los como fascista. E aí sim procurar identificá-los, como nós identificamos em Bolsonaro e identificar em Trump. Eu tendo a concordar com você, Léo, e aí eu puxo um outro argumento que segue em paralelo com você e que eu acho que é só uma boa lembrança quando a gente está buscando essa definição, que é o seguinte: se você puser aqui, construir uma tabela, por exemplo, com 4 colunas, numa bota o Salazar, na segunda bota Francisco Franco, na terceira bota Benito Mussolini, na quarta bota Adolf Hitler, eles têm tanta coisa de diferente um com o outro quanto tem de similar. Não existe uma consistência. Hoje em dia, não existe qualquer debate entre historiadores que os 4 são líderes fascistas importantes da Europa e não são os únicos. Todo o continente europeu se fascistizou. A Europa continental se fascistizou durante o período da Segunda Guerra Mundial. Eu estou, evidentemente, destacando a Europa continental porque as ilhas britânicas não passaram por esse processo. Elas se mantiveram democráticas, liberal-democráticas, e foram a ponte. E, claro, do outro lado, temos a União Soviética, que também não se fascistizou, viveu um outro processo, estava no stalinismo e tal, mas foram União Soviética, Reino Unido, que já era Reino Unido, já não era mais Império Britânico, com o apoio dos Estados Unidos, que conseguiram vencer a Segunda Guerra Mundial na Europa, né? Então,
É importante a gente lembrar que esse bingo do fascismo, como você está classificando ele não funcionaria nem para os líderes que são, que todos concordamos que eram de fato fascistas. Nós, como o movimento do Benito Mussolini foi o primeiro movimento, nós tendemos a chamar de fascismo um fenômeno que é o líder totalitário de extrema-direita, que tem vários pontos em comum, mas ao darmos o nome fascismo, nós acabamos remetendo a uma série de características que talvez fossem inerentes a Mussolini, como você teve, como lembrou bem, características inerentes a Franco, Salazar e Hitler. O nazismo é uma coisa até à parte por ter uma série de elementos muito próprios. Até porque o nazismo, em particular, se caracteriza pelo antissemitismo, que não é propriamente uma característica dos outros, né? Eles até topam, não tem nenhum tipo de pudor com isso, mas não é uma característica marcante essa coisa de você querer exterminar um povo em particular, não é? Tem uma coisa aí que é o seguinte, se você pegar os 4 regimes fascistas, os 4 regimes totalitários de extrema-direita na Europa continental que se destacam, a gente tem 3 deles no mundo romano e um deles no mundo germânico, que são características culturais muito diferentes também. O fascismo, o franquismo, o salazarismo, eles têm uma coisa da tradição romana, da tradição católica, muito forte, enquanto embora Hitler fosse formalmente católico, o nazismo tinha todo um elemento de mitologia, todo um elemento de panteão nórdico muito forte, de valorização de símbolos germânicos muito forte. Então são diferenças culturais muito profundas também. Agora, Léo, e nós atropelamos o professor. Eu sou um jornalista que escreve livros de história, você é um jornalista que editou a nossa história, quer dizer, a gente somos jornalistas que entendemos de história, mas o historiador é ele, né? Professor, então vamos começar com a pergunta básica. Você classificaria Donald Trump como fascista? Bom, vamos lá. Na verdade, eu acredito que o fascismo, a gente tende a crer, né, que esses fenômenos históricos políticos não vão se repetir, como vocês comentaram, né, com essa tabela, colocando todos os X. Acredito que o Donald Trump e esses outros, todos aí espalhados pelo mundo, podem ser classificados de neofascistas. A gente tem o prefixo neo para muita coisa e é válido, né? O neointegralista, o neofascista, o neoabolicionista, como a gente usa para nós, acredito que eles sejam neofascistas em diversos sentidos, porque, na verdade, se aplica a eles aquele rol, não é? O antissemitismo, como você falou mais especificamente do nazismo, mas se aplica a um sentido antidemocrático, não é? Uma força antidemocrática muito poderosa neles, embora eles falem em democracia o tempo inteiro. Mas é nítido, comportamentalmente, dentro da política, que eles são contrários à democracia, contrários ao pluralismo democrático, ao pluralismo jurídico, inclusive. Então, isso é muito aparente. E esses 3 professores saindo de Yale, né, e falando que estão indo para Toronto, na verdade, isso é um sinal vermelho, porque isso, né, de dizer, a gente se sente em 33, a gente se sente... Porque o que se viveu aqui no Brasil, em alguma medida, no bolsonarismo. Eu estava comentando com você, né, antes da gente começar, é uma coisa meio insana, mas quando você está com essas pessoas, convivendo com elas diariamente, você sente uma insegurança para tudo. Eu, como servidor federal, nasceu lá na FUNAI, né? Eu sou da FUNAI, sou higienista da FUNAI também, e nasceram vários processos administrativos disciplinares contra os servidores, mas, em geral, os meus colegas eram pessoas de esquerda notoriamente. Eu, por exemplo, não sou. Mas eles inventam um processo contra você, né? E aí, claro que você vai falar aqui sobre Hannah Arendt, a gente pode contribuir ao máximo, mas assim... É uma política de intimidação constante. Exatamente. Né? Eles têm isso, não é? Eles imaginam os inimigos, né? Tudo é imaginário neles, né? Eles imaginam os inimigos e eles pensam o seguinte: se você não está comigo, você é contra mim. Quer dizer, não importa que, no meu caso, né, eu não sou de esquerda, mas também não sou, né, de direita, nem de muito menos ainda de extrema-direita, como eles são. E aí eles entendem o seguinte: se você não é nosso, você é deles.
Não há, eles são binaristas, não há para eles uma outra, não há pluralismo justamente, né? Não há essa ideia que a democracia traz de que são muitos atores, né? E na ágora vão discutir. Não há nada disso. Até porque eles são contra mesmo. Tem essa tendência do uno, né, que transcende aí uma forma só de organização política, sobre a qual a Hannah Arendt vai falar muito e vai classificar totalitarismo como forma de governo, né? Eu não sei também, eu sempre dizia isso lá em Brasília, digo em qualquer lugar, eu não sei também o grau de autocompreensão que eles tenham em relação a isso tudo. Essa desertificação da alma que dá a desertificação da política de que ela fala, eu acho muito difícil conversar isso com eles, porque eles também são, em geral, essas pessoas, e isso que é curioso, né? Isso que é trágico, eu acho. Essas pessoas estão na política, mas elas são ignorantes de política. Elas não só não sabem nada sobre o Montesquieu, sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre São Tomás de Aquino, elas não sabem, porque se você conversar, você vai ver que elas não sabem, elas nunca ouviram falar praticamente. Mas é também algo maior, elas não sabem e não querem saber. Elas têm um certo desprezo pelo conhecimento acumulado sobre política, teoria política, história política, ciência política. Elas não querem saber, porque, no fundo, elas pensam que o que elas representam é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Nesse ponto, volta na Hannah Arendt, quando ela diz é um corte absoluto com a tradição, claro que ela está falando de, né, tradição judaico-cristã europeia, porque não há para ele, o sentido para eles é muito menor. Eles até dizem que fazem parte. É igual aqui no Brasil dizer que essas pessoas são cristãs ou católicas ou protestantes, né? São crentes, como se diz, vão na igreja pentecostal, se batizam em uma, em outra. Só para aí você já vê que está rompendo com a tradição, porque quem é mesmo não faz isso. Mas aí você vê que eles não dão valor a isso como algo supremo. A nação mesmo, que eles dizem o tempo inteiro, Deus acima de tudo, o Brasil, né, acima, isso, aquilo. Na verdade, você vai conversar e você vê que eles não estão falando de um Brasil real, um Brasil historicamente, enfim, estudável, pelo menos. Não é disso que eles estão falando. Eles estão falando de algo que é muito próprio deles, não é? Que é o Brasil, que eles idealizam, inclusive, na última ditadura militar brasileira, que é a de 64 a 85, que eles acham que foi muito boa, né? Eles colocam lá uma idealização para um passado que é recente e que nós sabemos que não é absolutamente o que eles falam, né? Eles estão o tempo inteiro, no caso brasileiro, né? No caso norte-americano, o que eu acho trágico é isso, né? Sem dúvida, os Estados Unidos são colocados por Tocqueville, né, como uma pátria da democracia por excelência, e, né, ele, o olhar francês, né, de todo aquele peso da história francesa. Um nobre francês, né? Um nobre francês, né? Mais liberal já, né? Liberal, sim, totalmente. Mas para ele seria o choque do choque, né? Quer dizer, nos Estados Unidos da América, que tem uma religião civil baseada na liberdade. Porque é isso, né? A Hannah Arendt fala muito disso, quer dizer, a essência do totalitarismo é o terror, e o motivo, né, o mobile, né, como ela diz, a essência é o terror, e o mobile é a ideologia que, para ela, tira a carga lá do Marx, ela encara como uma visão de mundo totalizante, em que, de fato, a diferença, ela não é que ela seja incômoda, ela não pode existir. Não pode existir diferença. Tem que existir, não é só uma união e uma univocidade, não é só isso, é a inexistência absoluta da diferença, não pode ter diferença, todo mundo tem que ser igual. Isso é muito louco, porque isso está de fato no comunismo, né? Quando você pensa no marxismo, você pensa no comunismo, isso está dito lá, mas em tese isso não era para ser algo da direita, né? Essa homogeneização absoluta, isso não era para existir, mas é como ela diz, o totalitarismo, né, ele vai nascendo assim, ele quer uma igualdade absoluta, né, do súdito, né, não é mais, vai deixar de ser cidadão há muito tempo. O sujeito, ele é aniquilado, é deserto, como ela fala, né, e os pensadores que refletem sobre a obra dela, uma desertificação que não é só do cenário político, não está fora, é humana intrínseca, é a desertificação da alma.
Talvez, eu acho até muito interessante você ter citado nessa questão de, curioso, essa coisa do todos têm de ser iguais, é uma coisa que está no comunismo e não deveria estar na direita. E como tem um pedaço dessa direita que diz que, na verdade, o fascismo era de esquerda, é bom a gente, eu acho que vale até a gente mergulhar nisso, porque o Marx vai... Não me parece que Marx fosse um totalitário. Stalin que fez um regime totalitário em cima das ideias do Marx. Mas a coisa que o Marx vai procurar, quando Marx se vira e fala que todos serão iguais, né, aquela coisa do manifesto, do proletários de todo mundo univos, somos iguais na nossa classe social. Quer dizer, não importa muito cor de pele, não importa religião, não importa o que faz de nós iguais e uma massa que deve partir contra a burguesia e tudo mais, é o fato de sermos todos oprimidos da mesma forma. Enquanto que o fascismo vai procurar a identidade de igualdade que o fascismo procura, é uma identidade étnica. É uma identidade nacional, é uma identidade que não é mais somos iguais na maneira como somos explorados, mas somos iguais por sermos superiores aos outros, aqueles que rejeitamos. Quer dizer, enquanto que o marxismo está, e eu não estou de forma alguma defendendo o comunismo, não, mas porque de fato eles estão tentando estabelecer um patamar de igualdade de todos nós que estamos aqui dentro desse conjunto. Mas enquanto o marxismo vai procurar uma igualdade que no final, após a revolução do proletariado, naquela utopia lá no final, o que vamos ter é todos os seres humanos nas mesmas condições, o fascismo quer uma igualdade de um grupo nacional que, por ter aquela identidade nacional, é superior a todos os outros grupos humanos que ficam de fora. Faz sentido descrever dessa forma ou o senhor acha que... Essa é a base da criação do conceito, não de fascismo, mas de nacionalsocialismo no século XIX na Alemanha. Século XIX virada para o século XX. O nacionalsocialismo é um conceito político anterior ao Partido Nazista. Era uma visão de um socialismo não marxista que é essencialmente nacionalista. Só o povo prussiano, só o povo germânico tinha condições de implementar aquilo, e era socialista no sentido em que cada elemento da sociedade tinha o seu papel, cada classe da sociedade tinha o seu papel. Até o Kaiser tinha um papel social. O curioso é, como você falou da Prússia, né? Na verdade, o curioso é que já é a aniquilação das diferenças étnicas regionais, né? Germânicas, porque prussiano e bávaro, por exemplo, não se davam, não falavam praticamente a mesma língua. O que eu acho, na verdade, desses movimentos todos, é que aí você estava falando marxismo, mas eu acho que um germezinho já está até no próprio Marx também, porque isso é uma coisa mal resolvida, não é, enfim, faltam, né, definições até no próprio pensamento do Marx, é marxiano e não marxista, que é essa coisa da igualdade. Isso é muito mal resolvido, né? Que igualdade seria essa para a qual seria lídima a aniquilação de todos os diferentes? Então, isso é o que Hannah Arendt chama atenção, eu concordo totalmente com ela, porque o totalitarismo, ele vai, seja em extrema esquerda, seja em extrema direita, aliás, eles se aproximam muito, porque eles consideram que a diferença... Se aproximam não nas ideias, mas na prática. Na prática política. Da prática de como o regime se instaura. Né? Porque eles consideram que os diferentes são um impeditivo absoluto aquilo que, né, é a ditadura do proletariado, a esquerda, né, no marxismo, aquilo que vai ser o poder pleno, não é, num governo nacional maravilhoso, que vai ser, seja na Alemanha, seja na Itália, seja na Espanha com Franco, seja em Portugal. Claro que tem muito, né, você tem que matizar tudo isso, há muitas dessemelhanças, mas a questão é a supressão da diferença. Não há necessidade de haver diferença, até porque ela diz, esse humano é uma alteração, diz ela, que é na essência do humano. Até então, todo tirano, ela lembra isso, na história humana sempre teve tiranos, né? E eles sempre também combateram aquilo que era para eles o inimigo externo, né? Mas ela diz, eles nunca quiseram pensar em alterar a essência da condição humana,
que é de haver algum grau de diversidade, não é? Para vida em sociedade. Só que aí a Hannah Arendt diz, mas acontece que o totalitarismo não deseja a diferença, porque a diferença vai implicar justamente no convívio social, vai implicar no direito, vai implicar na democracia, vai implicar na vida em sociedade. E eles imaginam que a sociedade possa prescindir dessas diferenças, não é? E que tudo caminhe, tudo convirja para um uno totalmente desconhecido. Dizem os autores todos que estudam, não só ela, como outros pensadores, que a gente não sabe, tanto que até Foucault vai chamar de biopolítica, biopoder, nós ainda não sabemos plenamente o que pode ser isso que virá. Porque como não existiu, a gente viu o nazismo, o fascismo italiano nos outros países, o stalinismo. Mas e o que virá? Né? É uma coisa meio Mad Max, né? Quando você fica pensando, fala muito do deserto. Você não sabe o que vem, mas pode ser e tende a ser uma coisa horripilante, né?